Voltei após 8 anos no exterior e flagrei minha filha como empregada do genro na casa que dei a ela. Quando abri aquela porta às 10 da manhã, meu coração parou. Minha Camila, minha filha única, estava de joelhos no chão da sala, esfregando o piso com as mãos trêmulas. Atrás dela, o carrinho do meu neto Miguel balançava enquanto ele chorava desesperado. Ela nem percebeu minha entrada. Estava exausta, magra, com olheiras profundas que eu nunca tinha visto antes. A casa que deixei impecável há 5 anos agora parecia abandonada. Eu tinha dado aquela casa como presente de casamento. Tinha confiado naquele homem que jurou cuidar dela. E ali estava minha menina, vestindo uma roupa velha e surrada, limpando o chão, enquanto Diego dormia até tarde no quarto. Ele tinha chegado às 4 da madrugada, segundo Camila me contou depois, do trabalho. Trabalho? Que trabalho termina às 4 da manhã? Sou um homem de 66 anos, vivi o suficiente para reconhecer um mentiroso quando vejo um. Naquele momento, senti meu sangue ferver. Se você está vendo esse vídeo, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Camila precisou me segurar quando explodi de raiva, mas ali mesmo, ainda tremendo, tomei uma decisão. Não ia deixar aquele parasita destruir a vida da minha filha. Eu ia investigar cada passo dele, ia descobrir cada mentira, e quando tivesse tudo nas mãos acabaria com essa mordomia de uma vez por todas, sem ele perceber, sem dar chance de fuga. Eu não avisei que estava voltando. Depois de 8 anos em Portugal, juntando cada centavo, construindo uma aposentadoria digna, só pensava em apertar minha filha nos braços. Camila tinha sido minha razão para continuar, mesmo com a saudade dilacerando o peito todos os dias. Desde que minha esposa Ana faleceu, há 10 anos, Camila era tudo que me restava. O avião pousou em Guarulhos numa terça-feira de manhã. Peguei um táxi direto para a rodoviária e depois o ônibus para Poços de Caldas. A viagem era longa, mas eu queria ver o sorriso de surpresa no rosto dela. Queria conhecer meu neto Miguel, que só via por videochamada. Queria abraçar minha menina. Cheguei na rua dela às 10 horas. O sol de setembro estava forte, típico de Minas nessa época. As jabuticabeiras que eu mesmo tinha ajudado a plantar na calçada estavam floridas. Tudo parecia perfeito. Mas quando me aproximei do portão, um incômodo estranho apertou meu peito. O jardim estava abandonado. As roseiras que Ana adorava, que eu tinha deixado aos cuidados de Camila, estavam secas. A grama estava alta, cheia de mato. A pintura da casa, que era um creme suave, estava descascando. Aquilo não fazia sentido. Camila sempre foi cuidadosa. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Então empurrei o portão e descobri que estava aberto. Entrei devagar, segurando minha mala. A porta da frente estava entreaberta. Foi aí que ouvi. Primeiro, o choro abafado de um bebê. Depois, o som de água batendo no chão. E então, vi. Camila estava de joelhos na sala. De joelhos. Esfregando o piso com uma esponja velha, as mãos vermelhas de tanto esfregar. Atrás dela, o carrinho de Miguel balançava enquanto ele chorava, a fralda claramente precisando ser trocada. Ela estava tão concentrada, tão exausta, que nem percebeu minha presença. Deixei a mala cair. O barulho a fez virar. Pai? A voz dela saiu fraca, incrédula. Pai, é você? Olhei para ela. Minha menina, minha Camila, que sempre foi tão cheia de vida, estava irreconhecível. Magra demais. Olheiras profundas. O cabelo, antes sempre bem cuidado, estava preso num coque desleixado. A roupa que vestia era uma camiseta velha, manchada, e uma calça de moletom surrada. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Camila, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela se levantou rápido demais e quase caiu. Corri para segurá-la. Estava tremendo. Senti os ossos dela nos meus braços. Quanto peso ela tinha perdido. Pai, eu não sabia que o senhor estava voltando. Onde está ele? Meus olhos varreram a casa. Onde está o Diego? Ela abaixou o olhar. Dormindo. Ele chegou tarde do trabalho ontem. Trabalho? Senti a raiva subindo. Que horas ele chegou? Umas 4 da manhã, mas pai, ele trabalha muito. 4 da manhã? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E você? Você está aqui de joelhos, limpando o chão com seu filho chorando enquanto ele dorme até que horas? Pai, o senhor não entende.
Não entendo. Minha voz estava tremendo de ira. Eu não entendo o quê, Camila? Eu te dei essa casa. Dei de presente no casamento de vocês. Te dei um carro. Fiquei 8 anos longe de você para garantir que tivesse uma vida boa. Ela começou a chorar. Por favor, abaixe a voz. Ele precisa descansar. Foi nessa hora que perdi o controle. Comecei a andar em direção ao quarto, mas Camila se jogou na minha frente, me segurando com uma força que não parecia ter. Pai, não, por favor, não faz isso. Sai da frente, Camila. Pai, pelo amor de Deus. O grito dela finalmente me parou. Ela estava apavorada. Não era medo de que eu agredisse Diego. Era outro tipo de medo. Um medo que me gelou por dentro. Respirei fundo. Fechei os olhos, contei até 10 como Ana me ensinou a fazer anos atrás. Está bem, disse forçando a calma. Está bem. Eu não vou fazer nada agora. Ela soltou meu braço ainda tremendo. Peguei Miguel no colo. O bebê parou de chorar imediatamente e me olhou com aqueles olhos enormes, iguais aos da mãe. Meu neto, meu sangue, vivendo nessa situação. Camila, falei baixo, mas firme. Senta aqui. Você vai me contar tudo. E eu digo tudo. Ela se sentou no sofá, enxugando as lágrimas. Olhei ao redor. A sala que tinha deixado mobiliada com coisas boas estava diferente. A televisão nova que tinha comprado não estava mais lá. No lugar, uma pequena e velha. O som que deixei tinha sumido. Até o tapete persa que Ana amava não estava mais ali. Algo estava muito, muito errado. E naquele momento, ali parado com meu neto nos braços, olhando para minha filha destruída, tomei uma decisão. Não ia deixar aquele homem continuar com isso. Não ia gritar, não ia brigar. Ia fazer algo muito pior. Ia descobrir cada segredo dele, cada mentira, cada podridão. E quando tivesse tudo nas mãos, ia acabar com ele. Legal e definitivamente. Diego não sabia com quem estava mexendo. Sou Alexandre Miranda. Um homem de 66 anos, engenheiro aposentado, que construiu sua vida do zero. E ninguém, absolutamente ninguém, destrói minha família sem pagar por isso. O jogo tinha começado, e ele nem sabia que já estava perdendo. Sentei no sofá ao lado de Camila, ainda segurando Miguel no colo. O bebê tinha finalmente se acalmado e brincava com os botões da minha camisa. Olhei para minha filha e vi que ela evitava meu olhar. Suas mãos tremiam no colo. Camila, me olha, pedi com a voz mais suave que consegui. Por favor, filha. Ela levantou os olhos. Estavam vermelhos, inchados. Quantas noites ela tinha chorado sozinha. Me conta o que está acontecendo. Desde o começo. Pai, não é nada disso que o senhor está pensando. Então me explica, insisti. Me explica por que você está de joelhos limpando o chão enquanto seu marido dorme até meio-dia. Me explica por que você emagreceu tanto. Por que a casa está assim? Ela respirou fundo. Diego trabalha muito, pai. Ele vende imóveis de luxo e, às vezes, os clientes só podem ver as propriedades tarde da noite. É o mercado imobiliário. O senhor sabe como é. 4 da manhã, Camila. Às vezes as reuniões se estendem. Tem jantar com clientes. E a televisão? O som? Onde estão as coisas que deixei aqui? Ela hesitou. A gente vendeu algumas coisas. Diego disse que era melhor ter dinheiro guardado do que bens parados. Que a gente podia comprar coisas mais modernas depois. E o carro? O Civic que te dei? O silêncio dela foi ensurdecedor. Foi roubado, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Roubado. Há 6 meses. Diego tinha estacionado na rua porque a garagem estava cheia de material de trabalho dele. Quando acordamos, o carro não estava mais lá. Vocês registraram boletim de ocorrência? Sim, mas nunca acharam. Algo na forma como ela falou me incomodou. Não era mentira exatamente, mas também não era a verdade toda. Guardei aquela informação. E o seu trabalho? Você era a coordenadora pedagógica na escola. Por que saiu? Diego achou melhor eu ficar em casa cuidando do Miguel. Ele disse que criança precisa da mãe por perto e que o salário dele era suficiente para a gente viver bem. E está? Estão vivendo bem? Ela não respondeu. Apenas abraçou os próprios joelhos e começou a chorar de novo. Foi nesse momento que ouvi passos pesados vindo do corredor. Diego tinha acordado. Ele apareceu na porta da sala de roupão, o cabelo desarrumado, esfregando os olhos. Quando me viu, seu rosto se transformou numa máscara de surpresa e alegria que até um cego enxergaria que era falsa.
Seu Alexandre! Exclamou com aquele sorriso largo. Que surpresa maravilhosa! Não sabia que o senhor estava voltando. Levantei devagar, ainda com Miguel no colo. Olhei para ele. Diego tinha 36 anos, era alto, bonito, sabia se vestir bem quando queria. Foi isso que me enganou 5 anos atrás. O charme, as palavras certas, as promessas. Diego! Cumprimentei seco, sem estender a mão. Ele percebeu minha frieza, mas manteve o sorriso. Cara, que legal o senhor estar aqui. A Camila não me contou que o senhor estava voltando. Ele olhou para ela com um ar de reprovação. Amor, por que não me avisou? Eu não sabia, Diego. Foi surpresa para mim também. Tá, entendi. Ele veio em direção a mim. Posso pegar meu filho? Entreguei Miguel a contragosto. O bebê começou a chorar de novo. Ei, calminha. Diego balançou o bebê sem jeito. Camila, ele já comeu? Ainda não. Eu ia fazer agora. Então vai fazer logo. Não foi um pedido, foi uma ordem. Camila se levantou imediatamente, como se tivesse levado um choque. Vi a submissão nos movimentos dela e senti meu estômago embrulhar. Não precisa, Camila. Intervim. Eu posso fazer algo para nós 3. Vim direto da rodoviária e estou com fome também. Não, deixa ela fazer, seu Alexandre. Diego disse, entregando Miguel de volta para Camila. Ela faz uma comida maravilhosa, e assim a gente aproveita para conversar. Faz tempo que não vejo o senhor. Camila saiu em direção à cozinha com o bebê. Diego se sentou no sofá e deu tapinhas no lugar ao lado dele. Senta aqui, sogro. Conta como foi Portugal. Deve ter sido incrível, né? Sentei, mas não relaxei. Mantive a postura ereta, os olhos fixos nele. Foi produtivo, respondi. Trabalhei muito, mas valeu a pena. Consegui garantir uma boa aposentadoria e ainda guardei um dinheiro para Camila e Miguel. Vi um brilho nos olhos dele. Ganância. Que maravilha. A Camila merece. A gente tem passado por uns apertos, para ser sincero. O mercado imobiliário está devagar, as vendas caíram, mas você continua trabalhando até de madrugada, pelo que Camila me contou. É, né? Tenho que correr atrás. Clientes exigentes, reuniões que se estendem. Ele deu de ombros. Mas é para dar uma vida boa para minha família. Entendo. Fiz uma pausa. E o carro que dei para Camila? Ela me disse que foi roubado. Ah, isso foi um golpe duro, viu? Ele balançou a cabeça. Deixei na rua uma noite só e no outro dia tinha sumido. Fizemos BO. Mas você sabe como é. Carro roubado no Brasil. E o seguro? Ele piscou. Seguro? O Civic tinha seguro total. Eu mesmo paguei o primeiro ano. Vocês renovaram? Ah, sim. Mas o seguro enrolou. Disse que tinha alguma coisa errada com a papelada. Estou correndo atrás ainda. Mentira. Senti o cheiro da mentira. Um homem que trabalha com imóveis sabe resolver questão de seguro em 2 semanas, não em 6 meses. Ouvimos um barulho na cozinha. Algo tinha caído. Levantei imediatamente, mas Diego me segurou pelo braço. Deixa, sogro. Ela está acostumada. Às vezes derruba as coisas, mas sabe limpar. Tirei meu braço da mão dele com mais força do que necessário. Vou ver se ela precisa de ajuda. Entrei na cozinha e encontrei Camila recolhendo cacos de um prato do chão. Ela estava chorando de novo. Deixa eu te ajudar. Me abaixei ao lado dela. Não precisa, pai. Eu quebro as coisas por burrice mesmo. Camila, olha para mim. Ela parou e me olhou. Você não é burra. Você nunca foi. Você é minha filha inteligente, forte, que se formou na faculdade trabalhando de dia e estudando de noite, que era coordenadora de uma escola inteira. O que aconteceu com essa mulher? Eu não sei, pai, ela sussurrou. Eu não sei mais quem eu sou. Abracei minha filha ali mesmo, no chão da cozinha, entre cacos de louça. E enquanto ela chorava no meu ombro, olhei pela porta e vi Diego no sofá mexendo no celular, sorrindo para a tela. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa. Para mim, para Ana lá no céu, para Camila. Ia descobrir cada podridão daquele homem. Ia tirar minha filha daquela prisão, mesmo que ela ainda não estivesse pronta para sair. Passei a primeira noite na casa de Camila no quarto de hóspedes, que estava empoeirado e claramente não recebia visitas há muito tempo. Não dormi. Fiquei deitado no escuro ouvindo os sons da casa. Miguel chorou 3 vezes durante a madrugada. Todas as 3 vezes ouvi apenas Camila se levantar. Diego não se moveu. Às 6 da manhã, levantei e fui para a sala. A casa estava silenciosa.
Caminhei devagar, observando cada detalhe que não tinha notado no choque do dia anterior. As paredes tinham manchas de umidade. O sofá estava rasgado num canto. A mesa de jantar que eu tinha comprado, de madeira maciça, tinha marcas de copos e cigarros. Diego fumava? Camila sempre detestou cigarro. Fui até a cozinha. A geladeira estava quase vazia. Encontrei apenas um resto de leite, alguns ovos, margarina e pão amanhecido. Para uma casa com um bebê, aquilo era assustador. Ouvi um barulho no quarto de Miguel. Camila estava acordando, esperei. Minutos depois ela apareceu com o bebê no colo, os olhos ainda inchados de sono. "Bom dia, pai", disse baixinho. "O senhor acordou cedo." "Sempre acordo cedo. Velha mania de engenheiro." Sorri para ela. "Vou fazer café para nós. Senta aí." "Não precisa, pai. Eu faço." "Senta, Camila." Ela obedeceu. Peguei Miguel no colo e ele me deu um sorriso banguela que derreteu meu coração. Camila se sentou à mesa, visivelmente desconfortável com alguém cuidando dela. Fiz café, preparei ovos mexidos com o pouco que tinha, torrei o pão. Sentamos juntos. Pela primeira vez em anos, provavelmente, Camila comeu um café da manhã sem ter que se preocupar com nada. "Onde você faz compras?" perguntei casual. "No mercadinho da esquina, geralmente. Diego me dá o dinheiro e eu vou com Miguel no carrinho." "Ele te dá quanto?" Ela hesitou. "Depende do mês. Às vezes 200, 300. Por mês? Por semana. R$ 300 por semana para alimentar 3 pessoas e um bebê que precisava de fraldas, leite especial, papinha. Fiz as contas mentalmente. Mal dava. E pelas prateleiras vazias da geladeira, confirmava que não dava mesmo. "E a pensão que a mãe deixou para você? Você ainda recebe?" O rosto de Camila ficou vermelho. "Diego disse que era melhor investir esse dinheiro. Ele cuida disso para mim." "Ele cuida." Ele entende mais dessas coisas. Minha Ana tinha deixado uma pensão de quase R$ 3.000 por mês para Camila. Era um valor decente. Para onde estava indo esse dinheiro? Diego apareceu na cozinha por volta das 11 horas. Fez um sinal para Camila como se estivesse pedindo café. Ela se levantou automaticamente, mas eu fui mais rápido. "Senta, filha." "Eu faço." Olhei para Diego. "Café simples, está bom?" Ele pareceu irritado por um segundo, mas disfarçou. "Claro, sogro." "Obrigado." Servi o café. Diego tomou em pé, mexendo no celular. Recebi a mensagem sem parar e ria para a tela. Observei discretamente. Nada parecia relacionado a trabalho. "Dia cheio hoje?" perguntei. "Sempre, né?" Ele guardou o celular. "Aliás, amor, esqueci de te falar. Hoje à noite tenho mais uma reunião com aquele cliente das Mangabeiras. Deve ir até tarde de novo." "Tudo bem", Camila respondeu baixinho. "Mangabeiras?" perguntei. "É bairro de Belo Horizonte, não é?" Diego piscou. Esse cliente tem propriedades lá. Às vezes preciso ir até BH para mostrar." "E vai hoje à noite? Não seria melhor ir de dia para mostrar as casas com luz natural?" Esse cliente trabalha até tarde. Só pode ver à noite mesmo." Ele colocou a xícara na pia. "Camila, passa minha camisa azul, a social." "Claro." Enquanto Camila saía para pegar a camisa, puxei conversa. "Diego, você tem cartão de visita?" Queria anotar o contato da sua imobiliária. "Tenho um amigo de Portugal que está procurando imóvel aqui na região. Posso indicar você." Vi o pânico passar pelos olhos dele antes de se recompor. Acabou meu cartão. Estou esperando chegar os novos. Mas anota aí." Ele me passou um número. Anotei. Mais tarde eu verificaria. Camila voltou com a camisa impecavelmente passada. Diego vestiu ali mesmo, na cozinha. Percebi que ela o observava com cuidado, como se verificasse se estava tudo perfeito, como se temesse alguma reação. Ele saiu por volta das 6 da tarde. Disse que voltaria de madrugada. Assim que o carro dele sumiu na esquina, Camila pareceu respirar aliviada. "Pai, o senhor quer jantar o quê?" "Antes disso, vamos dar uma volta." Levantei. "Miguel precisa de ar fresco e você também." "Mas eu preciso arrumar a casa, fazer comida." "Camila." Segurei suas mãos. "A casa pode esperar. Comida a gente pede alguma coisa. Agora você vai sair dessa casa comigo e com seu filho." "Quando foi a última vez que você saiu apenas para passear?" Ela pensou. E pensou. E não conseguiu lembrar. Colocamos Miguel no carrinho e saímos. Era uma tarde linda de setembro em Poços de Caldas.
Caminhamos devagar pelo bairro. Cumprimentei alguns vizinhos que me reconheceram. Percebi que muitos olhavam para Camila com pena. Outros desviavam o olhar, constrangidos. Chegamos a uma pracinha e sentamos num banco. Miguel dormia tranquilo no carrinho. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando outras mães brincando com seus filhos. Pai, Camila disse finalmente, eu sei o que o senhor está pensando. O que eu estou pensando? Que minha vida está um desastre, que o Diego não presta, que eu devia sair dessa. E o que você acha? Ela demorou para responder. Eu acho que talvez o senhor esteja certo, mas eu tenho medo, pai. Tenho muito medo. Medo de quê? De ficar sozinha, de não conseguir cuidar do Miguel, de ser uma mãe solteira sem dinheiro, sem trabalho. Diego sempre diz que eu não consigo fazer nada direito, que sou desorganizada, burra. E se ele estiver certo? Segurei o queixo da minha filha e a fiz me olhar nos olhos. Camila Miranda, você ouve bem o que vou dizer. Você não é burra, você não é desorganizada, você não é nenhuma das coisas que ele diz. Isso se chama violência psicológica. Ele está destruindo você por dentro para te controlar. Mas, pai, não. Escuta, eu vou ficar aqui. Não vou voltar para Portugal tão cedo. E enquanto estiver aqui, vou cuidar de você e do Miguel. Vou te ajudar a recuperar sua força. E quando você estiver pronta, vamos decidir juntos o que fazer. Sem pressão, sem pressa. Mas você precisa confiar em mim. Ela começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Obrigada, pai. Ela se jogou nos meus braços. Obrigada por voltar. Voltamos para casa quando já estava escurecendo. Pedi comida no restaurante que Camila gostava. Jantamos os dois. Conversamos sobre coisas leves, lembranças de quando ela era pequena. Vi um brilho nos olhos dela que não via há anos, mas enquanto conversávamos, minha mente já estava trabalhando. Precisava de ajuda. Precisava investigar Diego de verdade. E sabia exatamente com quem falar. No dia seguinte, quando Camila saiu para levar Miguel no pediatra, caminhei 2 ruas e toquei a campainha de um sobrado amarelo. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil abriu a porta. Alexandre, Dona Ruth exclamou. Quando você voltou, meu filho? Faz 2 dias, Dona Ruth. A senhora tem um tempo? Preciso muito conversar. Ela olhou para os lados, depois me puxou para dentro. Entre logo. E pode contar tudo. Porque eu também tenho muito que te falar sobre esse tal de Diego. A casa de Dona Ruth cheirava a café fresco e bolo de fubá. Ela me levou até a cozinha e serviu uma xícara fumegante enquanto se sentava à minha frente. Seus olhos ainda vivos aos 72 anos me estudavam com aquela sabedoria que só quem viveu muito consegue ter. Eu sabia que você ia vir falar comigo. Ela disse antes que eu abrisse a boca. Vi quando chegou anteontem. E vi a cara que fez quando encontrou a Camila. A senhora sabe o que está acontecendo lá? Dona Ruth suspirou fundo. Alexandre, eu moro aqui há 40 anos. Conheço cada casa, cada família dessa rua. E posso te dizer, o que está acontecendo com sua filha é a coisa mais triste que já vi. Me conta tudo, por favor. Ela tomou um gole de café, organizando os pensamentos. Começou uns 2 anos atrás, mais ou menos. No começo do casamento, o Diego era diferente. Simpático, educado, sempre cumprimentava todo mundo. Mas depois que o Miguel nasceu, a coisa mudou. Ele começou a sair de noite e voltar de madrugada. Eu sei porque minha janela dá para a rua e eu durmo pouco. Que horas ele volta? Varia. Às vezes 3 da manhã, às vezes 5, às vezes nem volta. E quando volta, vem num carro diferente. Às vezes um Uber, às vezes um carro que não é o dele. Anotei mentalmente. A senhora já viu quem dirige esses carros? Uma vez vi. Era uma mulher, loira, nova. Eles se beijaram antes dele descer. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Só uma vez? Foram várias, Alexandre, mas sempre gente diferente. Às vezes mulher, às vezes homens que parecem amigos. Mas sempre tarde, sempre escondido. E a Camila? A Camila virou outra pessoa. Dona Ruth balançou a cabeça triste. Ela que era tão alegre, sempre arrumada, simpática, hoje mal sai de casa. Quando sai, é sempre com aquele carrinho, correndo para o mercado e voltando rápido. Emagreceu muito. Tem dia que eu vejo ela no quintal estendendo roupa e ela está chorando. Aquilo me partiu. Por que a senhora nunca me falou nada? Nas nossas ligações,
E como eu ia falar, Alexandre? A Camila me fez jurar que não contava nada para você. Disse que estava tudo bem, que o Diego só estava estressado com o trabalho. Ela me implorou, com lágrimas nos olhos. O que eu ia fazer? Quebrar a promessa para uma filha que está tentando proteger o próprio casamento? Ela estava certa. Não podia culpá-la. Mas tem mais. Dona Ruth continuou, a voz baixando. Umas 3 semanas atrás, eu ouvi gritos. Estava regando minhas plantas e ouvi o Diego gritando com a Camila. Palavrões horríveis, xingamentos. Dizendo que ela era incapaz, burra, que não sabia fazer nada. Ele bateu nela? Não vi. Mas ouvi porta batendo, coisas caindo. Quase chamei a polícia, mas a Camila saiu de casa logo depois com o Miguel e foi até o mercado como se nada tivesse acontecido. Tentei falar com ela, mas ela desconversou. A senhora conhece mais alguém que possa saber algo sobre o Diego? Onde ele trabalha? Com quem anda? Dona Ruth pensou. O Juninho, filho da Dona Maria da esquina, trabalha numa imobiliária. Talvez ele conheça o Diego. E tem o seu Mário, do bar da avenida. Todo mundo passa por lá. Se o Diego frequenta, o seu Mário sabe. Anotei os nomes. Mais alguma coisa, Dona Ruth? Qualquer detalhe, por menor que seja. Tem sim. Ela se levantou e foi até a janela. Vem cá. Fui até ela. Dona Ruth apontou para a casa de Camila. Vê aquele carro ali na frente? O Corolla prata? Vejo. É do Diego. Ele comprou faz uns 6 meses. Disse que precisava de carro melhor para os clientes. Mas, Alexandre, você viu por dentro da casa? Não tem comida, não tem nada decente. Como um homem compra um carro de 80 mil reais, mas não põe comida na mesa? Ela tinha razão. Completamente certa. E outra coisa. Dona Ruth baixou ainda mais a voz. Na semana passada passou um homem aqui perguntando pelo Diego. Um sujeito mal encarado. Disse que o Diego devia dinheiro e que ia cobrar. Eu disse que não sabia de nada, mas ele ficou olhando para a casa de forma estranha. A senhora lembra como era esse homem? Alto, tatuado, com um boné preto. Tinha uma moto grande, daquelas de corrida. Dívida. Mulheres. Carros novos. Estava se desenhando um quadro claro. Dona Ruth, a senhora me faria um favor? Claro, meu filho. Continue observando. Anote os horários que ele sai e volta. Se vir algo estranho, qualquer coisa, me liga. Anotei meu número num papel. E, por favor, não fala nada disso para a Camila ainda. Ela não está pronta. Eu sei, Alexandre. Eu sei. Ela apertou minha mão. Que bom que você voltou. Essa menina precisa do pai. Saí da casa de Dona Ruth com a cabeça fervilhando. Tinha 2 destinos. A imobiliária onde trabalhava o tal do Juninho e o bar do seu Mário. Fui primeiro à imobiliária. Era um estabelecimento pequeno na avenida principal, com várias fotos de casas na vitrine. Entrei e fui recebido por um rapaz jovem, de uns 25 anos. Bom dia, posso ajudar? Bom dia, você é o Juninho? Sou sim. O senhor está procurando imóvel? Na verdade, estou procurando informação. Meu nome é Alexandre Miranda. Sou sogro do Diego Souza. Ele disse que trabalha com imóveis e pensei que vocês pudessem se conhecer. A expressão do rapaz mudou completamente. Diego Souza? Isso. Você conhece? Juninho olhou ao redor verificando se mais alguém estava ouvindo. Senhor, vem comigo lá atrás. Ele me levou até um pequeno escritório nos fundos. Fechou a porta. O senhor disse que é sogro dele? Sou. Por quê? Porque esse cara é uma farsa, senhor Alexandre. Desculpa falar assim do seu genro, mas é a verdade. Pode falar, eu preciso saber. Juninho respirou fundo. Ele apareceu aqui faz uns 3 anos dizendo que queria trabalhar conosco. Mostrou documentos, histórico de vendas em São Paulo, tudo bonitinho. Meu chefe até acreditou e deixou ele trabalhar. Mas em 3 meses descobrimos que ele não vendia nada. Pior, usava o nome da imobiliária para enganar pessoas. Como assim? Ele levava clientes para ver casas que não estavam à venda, pedia adiantamento dizendo que era sinal e sumia com o dinheiro. Quando os clientes procuravam a imobiliária, a gente não sabia de nada. Foi um escândalo. Meu chefe quase processou ele. E o que aconteceu? A gente descobriu que ele fazia isso em várias imobiliárias, sempre o mesmo golpe. Ele foi expulso daqui e ficou queimado no mercado. Nenhuma imobiliária séria de Poços contrata ele. Então ele não trabalha com imóveis? Não oficialmente. Talvez faça uns bicos por fora, mas nada legal. Juninho me olhou com pena. Sinto muito, senhor Alexandre.
Sua filha parece uma moça boa. Ela sabe disso? Ainda não, mas vai saber. Agradeci a Juninho e saí dali com mais peças do quebra-cabeça. Diego não trabalhava. As saídas noturnas não eram para reuniões, eram para outra coisa. Fui até o bar do seu Mário. Era meio da tarde, então estava quase vazio. Encontrei o dono limpando o balcão, um senhor de uns 60 anos, barriga saliente e bigode grisalho. Seu Mário? Sou eu, pois não? Posso fazer umas perguntas? É sobre o Diego Souza, que mora aqui perto. Os olhos do seu Mário brilharam com reconhecimento. Tá, é o Diego. Esse eu conheço bem, frequenta aqui quase toda noite. Toda noite? É. Chega por volta das 10, 11 horas. Fica até fechar, às vezes até mais tarde. Bebe bastante, joga sinuca, mexe no celular. Ele vem sozinho? Seu Mário sorriu de canto. Raramente, sempre com mulher diferente. Às vezes 2 ou 3 na mesma semana. Bonitas, novas, bem arrumadas. Ele é bom de lábia, o menino. Meus punhos se fecharam involuntariamente. E ele paga como? Cartão? Dinheiro? Depende. Às vezes paga. Às vezes pede fiado dizendo que está esperando uma comissão grande. Já deve uns R$1.000 aqui. R$1.000? É, mas eu não cobro muito porque ele sempre aparece com gente. Traz movimento. Mas entre nós, seu Mário se aproximou. Eu sei que ele tem mulher e filho. Uma vez a mulher dele passou aqui procurando ele. Magrinha com bebê no colo. Deu pena. Era Camila. Minha filha tinha vindo procurar o marido num bar. Obrigado, seu Mário. O senhor me ajudou muito. Voltei para casa com o peito apertado. Diego não trabalhava. Gastava dinheiro em bebida e mulheres. Devia para todo mundo. E minha Camila acreditava que ele era um marido dedicado, apenas estressado. Quando cheguei, encontrei Camila fazendo comida. Ela parecia um pouco melhor, mais animada. Miguel estava no cercadinho brincando com uns blocos de montar velhos. Oi, pai. Como foi o passeio? Bom, reencontrei a dona Ruth. Matamos a saudade. Que bom. Ela é tão querida. Ajudei Camila com a comida. Conversamos sobre amenidades. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Precisava de mais provas. Provas concretas. Documentos. Fotos. Testemunhas. E sabia exatamente quem podia me ajudar com isso. Naquela noite, depois que todos dormiram, peguei meu celular e liguei para um velho amigo. Henrique Tavares, escritório de advocacia. A voz conhecida atendeu. Henrique, é o Alexandre. Alexandre! Cara, quando você voltou? Soube que estava em Portugal. Voltei faz 3 dias e preciso da sua ajuda, urgente. Conta aí, expliquei tudo, desde o momento que cheguei até as descobertas daquele dia. Henrique ouviu em silêncio. Alexandre, isso é caso de investigação mesmo. Você tem dinheiro para contratar um investigador particular? Tenho, faço o que for preciso. Então venha ao meu escritório amanhã. Tenho contato com um dos melhores da região. A gente vai montar um dossiê completo desse Diego. E quando tivermos tudo, vamos acabar com ele legalmente. Obrigado, Henrique. Não precisa agradecer. Sua filha merece justiça. E esse verme vai pagar por tudo. Desliguei o celular e olhei pela janela. Diego tinha acabado de chegar. Eram 3h30 da manhã. Vi ele sair de um Uber, cambaleando um pouco. Estava bêbado. Ele entrou em casa fazendo barulho. Ouvi Camila acordar e ir até ele. Ouvi a voz dele, arrastada, mandando ela fazer comida porque estava com fome. Fechei os olhos e respirei fundo. Calma, Alexandre. Mais alguns dias, mais algumas provas. E então esse pesadelo vai acabar. Diego não sabia, mas o cerco estava se fechando. E não havia mais saída para ele. Na manhã seguinte, saí cedo para o escritório de Henrique Tavares. Fica no centro de Poços de Caldas, num prédio antigo, mas bem conservado. Henrique me esperava com café fresco e um homem que ele apresentou como Marcelo Ferreira, investigador particular. Marcelo era um sujeito de uns 45 anos, cabelo curto, olhar atento. Ex-policial, segundo Henrique me contou depois. Tinha uma empresa discreta de investigações e era conhecido por ser eficiente e discreto. Senhor Alexandre, Marcelo cumprimentou com um aperto de mão firme. Henrique me passou os detalhes básicos. Vamos trabalhar em cima de infidelidade conjugal, desvio de patrimônio e possível fraude? Exatamente, confirmei. Preciso de tudo sobre ele. Cada movimento, cada mentira, cada centavo que ele gasta.
Quero provas que segurem em tribunal. Marcelo abriu uma pasta. Vou precisar de algumas informações. Nome completo do investigado, endereço, placa do carro, horários de saída e chegada, contas bancárias se você souber. Passei tudo o que tinha. Henrique complementou com questões legais. Alexandre, precisamos também verificar a situação da casa. Você disse que deu de presente para sua filha. O imóvel está em nome de quem? Da Camila. Eu fiz questão. Transferi para o nome dela antes do casamento. Ótimo, isso protege o bem. E quanto ao Diego, ele tem acesso às contas dela? Meu estômago apertou. Acho que sim. Camila me disse que ele cuida do dinheiro da pensão dela. Henrique e Marcelo trocaram um olhar. Isso é péssimo, Henrique disse. Se ele tem procuração ou acesso às contas, pode estar desviando tudo. Precisamos verificar os extratos urgentemente. Como faço isso sem a Camila saber? Ela ainda não está pronta para encarar tudo isso. Eu preciso da autorização dela, Henrique explicou. Mas posso tentar de outra forma. Se houver movimentações suspeitas, o banco pode ser obrigado a informar. Deixa comigo. Marcelo fechou a pasta. Senhor Alexandre, vou começar a vigilância hoje mesmo. Em uma semana teremos um relatório preliminar, mas preciso de R$ 15.000 de adiantamento. O restante cobro quando entregar o trabalho completo. Sem problema. Peguei meu talão de cheques. Quando você começa? Agora, vou direto para a casa dele. Saímos juntos do escritório. Henrique me levou até um café próximo. Alexandre, você está fazendo a coisa certa, ele disse. Já vi muitos casos assim. Homens que manipulam, que destroem a autoestima das esposas, que roubam tudo e saem impunes. Mas não dessa vez. Eu só quero minha filha de volta, Henrique. A Camila que eu conhecia, aquela mulher forte, decidida. E você vai ter. Mas precisa de paciência. Essas coisas levam tempo. Voltei para casa por volta do meio-dia. Encontrei Camila dando banho em Miguel. Ela parecia cansada, mas sorriu quando me viu. Pai, tem um pouco de arroz com bife. Guardei para o senhor. Obrigado, filha. Já almoçou? Já, comemos cedo. Almocei observando-a. Ela estava mais presente, menos assustada. Minha presença ali estava fazendo diferença. Diego apareceu às 4 da tarde. Saiu do quarto já vestido de social, perfumado. Vou para BH de novo, anunciou. Cliente importante, volto só amanhã. Vai dormir lá? Camila perguntou. Reunião vai ser tarde, não compensa voltar. Vou ficar num hotel. Ele beijou Camila rapidamente e saiu. Assim que o carro sumiu, peguei meu celular e mandei mensagem para Marcelo. Ele saiu indo para BH. A resposta veio rápida. Estou seguindo. As horas seguintes foram tensas. Fiquei com Camila e Miguel, tentando manter a normalidade. Jantamos juntos, dei banho no meu neto, ajudei a colocar ele para dormir. Era quase meia-noite quando meu celular vibrou. Mensagem de Marcelo. Liga quando puder. Urgente. Esperei Camila dormir e saí para o quintal. Liguei. Alexandre, você está sentado? A voz de Marcelo estava tensa. O que você descobriu? Segui ele até BH, mas ele não foi para nenhuma reunião. Foi direto para um prédio na Savassi, bairro Nobre, apartamento no 10º andar. Apartamento? E tem mais. Uma mulher abriu a porta para ele. Loira, uns 30 anos, bem vestida. Eles se beijaram na porta. Alexandre, ele tem um apartamento alugado em BH. E não está sozinho lá. Senti o sangue gelar. Você tem certeza? Absoluta. Consegui o endereço e o número do apartamento. Conversei com o porteiro. Dei uma gorjeta generosa. O apartamento está alugado em nome do Diego há 1 ano. Ele paga 2.500 por mês. 2.500. Enquanto Camila recebia 300 por semana para sustentar a casa. Marcelo, eu preciso de provas. Fotos, vídeos, documentos. Já estou nisso. Vou ficar aqui essa noite. Amanhã cedo vou falar com alguns vizinhos, ver o que eles sabem. Mas, Alexandre, tem outra coisa. O quê? A mulher que abriu a porta, ela estava usando aliança. Como assim? Ela é casada. Ou Diego é casado com ela também. Não sei qual dos dois, mas tem algo muito errado aí. Passou a noite, eu não dormi. Às 7 da manhã, Marcelo me ligou de novo. Consegui fotos, disse. E também conversei com um vizinho fofoqueiro. Segundo ele, Diego mora ali com essa mulher há meses. Eles se apresentam como casados. Ela trabalha num escritório de contabilidade
e sustenta os dois. Ela sustenta? É. O vizinho disse que ouviu discussões sobre dinheiro. Ela reclama que ele não trabalha, que só gasta. Então Diego tinha 2 famílias, 2 mulheres sustentando ele enquanto ele fingia trabalhar. Marcelo, descobre o nome dela e, se possível, fala com ela. Vai ser delicado, mas tento. Dou notícias à tarde. Desliguei tremendo de raiva. Entrei na casa e encontrei Camila fazendo café. Bom dia, pai. O senhor está bem? Parece pálido. Estou bem, filha. Só dormi mal. O senhor quer que eu faça um chá? Não precisa. Mas, Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sabe onde o Diego estava ontem à noite? Ele te ligou, te mandou mensagem? Ela hesitou. Ele mandou mensagem dizendo que o hotel não tinha sinal bom. Mas está tudo bem. E você acredita nisso? Ela me olhou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu preciso acreditar, pai. Porque se eu não acreditar, significa que eu fui idiota todos esses anos. Significa que meu casamento é uma mentira. E eu não sei se aguento descobrir isso. Abracei minha filha. Camila, a verdade vai doer, mas mentira dói mais. Todo dia, um pouco mais. Ela chorou no meu ombro. Naquele momento, soube que estava na hora de começar a preparar ela para o que viria. Marcelo me ligou de novo às 3 da tarde. Alexandre, consegui o nome dela. Juliana Costa, 32 anos, contadora. E consegui mais. Ela não sabe que Diego é casado. Como assim? Falei com ela. Me passei por investigador de uma empresa de crédito. Ela confirmou que mora com Diego, que são namorados há 2 anos. Disse que ele estava se divorciando, mas que o processo era complicado. 2 anos. Diego enganava as 2 há 2 anos. Marcelo, você falou para ela a verdade? Ainda não. Achei melhor esperar sua autorização, mas acho que ela merece saber. Ela também é vítima nisso. Você está certo. Vamos encontrar um jeito de contar para ela. Mas primeiro preciso reunir tudo, todas as provas. Quando tiver tudo, vamos confrontar ele e acabar com isso de uma vez. Entendido. Continuo investigando. Vou verificar as finanças dele, dívidas, conta bancária, tudo. Nos dias seguintes, Marcelo trabalhou como uma máquina. Descobriu que Diego tinha dívidas de jogos online em sites estrangeiros, totalizando quase R$80 mil. Descobriu que ele havia vendido o carro de Camila por 25 mil e embolsado todo o dinheiro. Descobriu que ele acessava a conta da pensão de Camila e transferia mensalmente R$2.500 para pagar o apartamento em BH. Tudo estava documentado. Fotos, vídeos, extratos bancários, contratos. Henrique montou um dossiê de 100 páginas. Isso aqui é munição suficiente para destruir ele em qualquer tribunal. Henrique me garantiu. Desvio de patrimônio, apropriação indébita, possível bigamia. Ele vai perder tudo. Quando fazemos o confronto? Quando você quiser, mas recomendo preparar sua filha primeiro. Ela precisa estar psicologicamente pronta. Passei os dias seguintes conversando com Camila. Devagar, com cuidado, fui mostrando pequenas inconsistências. O horário que Diego voltava. As mensagens que não faziam sentido. O dinheiro que sumia. Ela resistiu no começo. Defendeu, justificou. Mas aos poucos, vi a dúvida crescer nos olhos dela. Até que numa tarde, ela mesma me perguntou: Pai, o senhor acha que o Diego tem outra mulher? Foi o momento que eu esperava. Camila, sentei ao lado dela, eu tenho algo para te mostrar, mas preciso que você esteja preparada, porque o que vou te mostrar vai doer muito. Ela respirou fundo. Mostra, pai. Eu preciso saber a verdade. Abri a pasta que Henrique tinha preparado e comecei a mostrar cada foto, cada documento, cada prova. Camila não chorou, apenas ficou paralisada, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando terminei, ela levantou. Onde você vai? Perguntei. Ver se o Miguel está bem, disse com voz vazia. E depois eu vou decidir o que fazer com a minha vida. Ela saiu da sala. E eu soube que minha filha tinha finalmente acordado. Agora era hora de acertar as contas com Diego. Camila passou 2 dias em silêncio. Não chorou, não gritou, não fez escândalo. Apenas cumpriu sua rotina mecanicamente. Cuidava de Miguel, fazia comida, limpava a casa. Mas seus olhos estavam diferentes. Havia uma frieza ali que eu nunca tinha visto. Diego não percebeu a mudança.
Continuava sua rotina de sair à noite, voltar de madrugada, dormir até tarde. Na quinta-feira, ele anunciou que ia passar o fim de semana em São Paulo. Cliente quer ver umas propriedades lá. Mentiu descaradamente. Volto só segunda. Camila apenas assentiu. Não perguntou nada. Não questionou. Diego pareceu até satisfeito com a falta de resistência. Assim que ele saiu, Camila veio até mim. Pai, eu quero ir no apartamento dele. Camila, eu preciso ver com meus próprios olhos. Preciso entender como ele conseguiu fazer isso comigo durante tanto tempo. Olhei para minha filha. Ela estava calma demais, controlada demais. Preocupava-me. E o Miguel? Dona Ruth disse que cuida dele se eu precisar. Ela já sabe de tudo, não sabe? Foi ela que te ajudou desde o começo. Assenti. Não adiantava mentir. Então vamos, Camila decidiu. Hoje mesmo, agora. Liguei para Marcelo. Ele acabou de sair, informei. Disse que ia para São Paulo, mas apostaria que está indo para BH. Você pode verificar? Já estou a caminho. Confirmo em 1 hora. Marcelo ligou de volta, confirmando. Diego tinha ido direto para o apartamento em BH. Estava com Juliana. Preparamos tudo. Henrique insistiu em ir conosco, levando o dossiê completo. Dona Ruth ficou com Miguel, chorando e abraçando Camila antes de sairmos. A viagem até Belo Horizonte durou 2 horas. Camila ficou em silêncio o tempo todo, olhando pela janela, as mãos entrelaçadas no colo. Henrique dirigia enquanto eu tentava preparar minha filha para o que veria. Camila, você tem certeza que quer fazer isso? Absoluta. Pode ser muito doloroso. Pai, ela me olhou. Nada pode ser mais doloroso do que os últimos 2 anos da minha vida. Viver com um homem que me despreza, que me trata como empregada, que rouba o dinheiro que minha mãe deixou para mim. Descobrir que ele tem outra mulher é só a confirmação do que eu já suspeitava no fundo da minha alma. Chegamos ao prédio às 7 da noite. Era um edifício moderno, bonito, bem localizado. O tipo de lugar que Diego sempre quis morar, mas nunca conseguiu pagar, até conhecer Camila, e depois Juliana. Marcelo nos esperava no estacionamento. Eles estão lá em cima, confirmou. Chegaram há 1 hora. Pelo que vi pelas janelas, estão jantando. Vamos subir, Camila decidiu. No elevador, segurei a mão da minha filha. Estava gelada. Batemos na porta do apartamento 1004. Ouvimos passos. A porta se abriu. Uma mulher loira, bonita, de uns 32 anos, apareceu. Estava vestindo roupas casuais, descalça. Sorriu, esperando delivery ou um vizinho. O sorriso morreu quando viu Camila. Não sei como, mas ela soube imediatamente quem era minha filha. Talvez pelo olhar, talvez pelo jeito que paramos na porta, talvez pela intuição feminina. Quem é você? Juliana perguntou, a voz já tremendo. Eu sou Camila. Minha filha respondeu com uma calma surpreendente. Esposa do Diego e mãe do filho dele. Juliana ficou branca. Cambaleou para trás. Esposa? Filho? Do que você está falando? Foi quando Diego apareceu atrás dela, vindo da sala com um copo de vinho na mão. Quando me viu, o copo caiu no chão, espatifando-se em 1000 pedaços. Camila, Alexandre, o que vocês estão fazendo aqui? Eu que pergunto. Camila entrou no apartamento, empurrando Juliana gentilmente. O que você está fazendo aqui, Diego? Juliana se virou para ele, os olhos arregalados. Diego, explica isso. Quem é essa mulher? Ju, espera, deixa eu explicar. Explicar? Camila riu. Um riso amargo, sem humor. Vai explicar para ela ou para mim? Porque eu acho que nós duas merecemos explicações. Henrique entrou e fechou a porta atrás de nós. Diego olhou para todos, procurando uma saída. Não havia. Senta, Camila ordenou, apontando para o sofá. Os dois. Diego obedeceu. Juliana estava tremendo, mas também se sentou. Camila ficou de pé, olhando para os dois. Eu e Henrique ficamos atrás dela, em silêncio. Juliana, Camila começou com aquela calma assustadora. Há quanto tempo você está com ele? 2 anos. Juliana respondeu automaticamente e depois tapou a boca. 2 anos, Camila repetiu. Interessante, porque nós nos casamos há 5 e nosso filho tem 1 ano e meio. Juliana começou a chorar. Diego, você me disse que estava se divorciando, que era só questão de tempo. E você acreditou. Camila se virou para ela.
Você acreditou que um homem que encontra você toda noite, mas volta para casa porque o processo de divórcio é complicado, realmente estava se separando? Eu não sabia. Não, Camila concordou. Você não sabia. Assim como eu não sabia que quando ele saía para reuniões estava vindo aqui. Quando chegava às 4 da manhã do trabalho, tinha saído da sua cama. Juliana soluçava agora. Diego tentou se levantar, mas Henrique o empurrou de volta para o sofá. Fica sentado, ordenei. Você vai ouvir tudo. Camila respirou fundo antes de continuar. Juliana, você paga esse apartamento? Ela assentiu entre lágrimas. Quanto? 2.500 por mês, sussurrou. Exatamente a quantia que sumia da minha conta todo mês, Camila disse. Da pensão que minha mãe me deixou quando morreu de câncer. Dinheiro que era para eu e meu filho, mas que Diego roubava para pagar seu ninho de amor. Camila, não é assim, Diego tentou. Cala a boca! Pela primeira vez Camila gritou. Você perdeu o direito de falar quando me roubou, quando me humilhou, quando me fez acreditar que eu era burra, incapaz, uma inútil. Diego abaixou a cabeça. Camila se virou para Juliana novamente. Ele te pedia dinheiro? Sim, Juliana admitiu ainda chorando. Disse que estava com problemas financeiros temporários, que os clientes estavam demorando a pagar. Eu ajudei. Paguei contas, comprei coisas para ele. Você comprou o carro dele? O Corolla prata? Juliana arregalou os olhos. Como você sabe? Porque eu vi o recibo no porta-luvas e pensei que ele tivesse finalmente vendido algo grande. Mas não, foi você quem pagou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Juliana olhava para Diego como se estivesse vendo um monstro. E estava. Henrique abriu sua pasta. Diego, você tem algo a dizer antes de eu começar a mostrar os documentos? Diego levantou os olhos. Pela primeira vez, parecia genuinamente assustado. Que documentos? Os documentos que comprovam que você vendeu o carro que o sogro deu para sua esposa e embolsou o dinheiro. Os extratos que mostram você desviando a pensão dela todos os meses. As dívidas de jogo online que somam 80 mil reais. As fotos de você com outras mulheres além da Juliana. Quer mais? Diego ficou cinza. Henrique continuou implacável. Tem também a questão legal. Você cometeu apropriação indébita ao acessar a conta da Camila sem autorização. Cometeu estelionato ao apresentar documentos falsos dizendo que era divorciado. E dependendo de como verificarmos sua relação com a Juliana, pode haver até bigamia aí. Eu não... Diego gaguejou. Você não o quê? Camila se abaixou, ficando na altura dele. Não pensou que ia ser descoberto? Não achou que eu fosse esperta o suficiente? Ou simplesmente não se importou porque achava que eu era fraca demais para fazer algo? Diego não respondeu. Camila se levantou e olhou para Juliana. Você tem alguma foto dele com você? Tenho várias. Me mostra. Juliana, ainda confusa e em choque, pegou o seu celular e mostrou. Fotos dos dois em restaurantes, viagens, momentos íntimos. Em todas, Diego estava feliz, sorridente, apaixonado. Ele te fazia sentir especial? Camila perguntou. Juliana assentiu. Ele me fazia sentir especial também, no começo, antes de ele me trancar em casa, me fazer desistir do meu emprego, me convencer de que eu não sabia fazer nada direito. Camila limpou uma lágrima que teimava em cair. Você teve sorte, Juliana. Descobriu antes que ele destruísse você completamente. Juliana olhou para Diego com nojo. Sai da minha casa. Ju, espera. Sai da minha casa, ela gritou. Agora. Diego se levantou, as pernas bambas. Olhou para Camila. Eu posso explicar. Não quero ouvir, Camila disse. Você vai voltar para Poços comigo. Vai pegar suas coisas e vai sair da minha casa. Da minha casa. Aquela que meu pai me deu, que você sempre quis colocar no seu nome e nunca conseguiu. Camila, a gente pode conversar. Não, não vamos conversar. Vamos nos divorciar. E você vai perder tudo. Porque eu tenho todas as provas, Diego. Todas. E vou usar cada uma delas. Camila se virou para Juliana uma última vez. Sinto muito que você tenha sido enganada também, mas agradeça por ter descoberto antes que fosse tarde demais. Saímos do apartamento deixando Diego e Juliana aos gritos. No elevador, Camila finalmente desabou. Chorou nos meus braços como não chorava desde criança. Henrique dirigiu em silêncio durante a volta, enquanto eu segurava minha filha. Quando chegamos em Poços já era quase meia-noite.
Diego tinha voltado antes de nós. Quando entramos em casa, ele estava na sala, deitado no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Levanta, Camila ordenou, e vai fazer suas malas. Onde vou dormir? Não é problema meu. Talvez na rua, ou no bar do seu Mário, já que você passa mais tempo lá do que aqui, ou quem sabe com uma das suas namoradas. Mas você não dorme mais nesta casa. Camila, eu não tenho para onde ir. Então deveria ter pensado nisso antes. Ela explodiu de novo. Antes de roubar de mim, antes de me humilhar, antes de fazer eu me sentir um lixo todos os dias. Peguei Miguel, que tinha acordado com os gritos. Levei ele para o quarto. Ouvi Camila e Diego discutindo. Ouvi ela mandando ele embora. Ouvi ele implorando. E finalmente ouvi a porta se fechando. Voltei para a sala. Camila estava parada no meio da sala, olhando para o vazio. Acabou, ela disse baixinho. Finalmente acabou. Abracei minha filha. Não acabou, minha filha. Agora vai começar. Sua vida de verdade. A vida que você merece. Naquela noite, Camila dormiu pela primeira vez em anos, sem medo de acordar com gritos. E eu dormi sabendo que tinha cumprido minha promessa. Mas ainda faltava o último ato. Garantir que Diego pagasse por tudo legalmente. E que nunca mais pudesse fazer isso com outra mulher. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia diferente sem Diego. Mais leve, mais silenciosa. Camila acordava sem olheiras, brincava com Miguel, até sorria às vezes. Mas eu sabia que a dor ainda estava ali, escondida. Diego tentou ligar várias vezes. Camila bloqueou o número. Ele apareceu na porta 2 vezes. Eu não deixei entrar. Na segunda vez, ele gritou da calçada que ia resolver isso na justiça. Henrique, que estava conosco, apenas sorriu. Deixa ele tentar, disse. Vai ser mais fácil ainda para nós. Marcamos uma reunião no escritório de Henrique para a segunda-feira seguinte. Além de nós 3, Henrique chamou uma advogada especialista em direito de família, a doutora Paula Mendes, e um contador forense, Roberto Almeida. Quando chegamos, Henrique já tinha tudo organizado. A mesa de reuniões estava coberta com documentos, fotos ampliadas, extratos bancários destacados com marca-texto. Bom dia a todos, Henrique começou. Vamos direto ao ponto. Camila, você está decidida a seguir com o divórcio? Estou, ela respondeu firme. E quanto ao patrimônio? Você quer que a divisão seja feita? A casa está no meu nome, certo? Correto. Foi doação do seu pai antes do casamento. Isso protege o bem. Ele não tem direito a nada da casa. E o carro dele? O Corolla? Está no nome dele, mas foi comprado com dinheiro da Juliana. Não entra na divisão de bens do casamento de vocês. Doutora Paula assumiu a palavra. Camila, tenho algumas perguntas delicadas. Você pode responder? Posso. Houve violência física alguma vez? Camila hesitou. Ele nunca me bateu, mas empurrou algumas vezes quando estava nervoso. Quebrou pratos na parede perto de mim. Uma vez jogou o controle remoto que passou perto da minha cabeça. Doutora Paula anotou tudo. E violência psicológica? Todo dia, Camila disse baixinho, dizendo que eu era burra, incapaz, feia, gorda, magra demais, que não sabia cuidar da casa, do Miguel, de nada. Eu tinha sorte dele me aguentar. Senti meu estômago revirar. Ouvir aquilo em voz alta era pior do que imaginar. E quanto ao seu trabalho? Por que você saiu da escola? Ele disse que era melhor eu ficar em casa, mas depois percebi que era porque ele não queria que eu tivesse dinheiro próprio. Enquanto eu dependesse dele, estaria sob controle. Roberto, o contador, abriu uma planilha. Camila, consegui acesso aos seus extratos bancários através de uma ordem judicial temporária. Posso mostrar? Ela assentiu. Roberto projetou os números na parede. Aqui está sua conta nos últimos 2 anos. Todo mês entra a pensão de R$3.000. E todo mês sai uma transferência de 2.500 para uma conta em nome de Diego Souza. Essa transferência era feita para pagar o apartamento dele em Belo Horizonte. Camila olhou para os números, o rosto ficando vermelho de raiva e vergonha. Sobrava R$500 por mês? Na verdade, não, porque além dessa transferência, existem outros saques, pequenos, de R$200, R$300. Sempre em caixas eletrônicos de bares, postos de gasolina, casas noturnas. Ele sacava tudo. Camila sussurrou. Sim, em média você ficava com apenas R$100 a R$200 por mês. Daí a dificuldade para comprar comida, fraldas, tudo.
Henrique pegou outro documento. Tem mais, conseguimos rastrear as dívidas dele. São de sites de apostas online. Ele deve R$ 83 mil atualmente. Os credores estão processando ele. E o carro que meu pai me deu? Camila perguntou. É o que aconteceu. Vendeu. Roberto confirmou. Por R$ 25 mil para uma revendedora em Varginha. O dinheiro entrou na conta dele e foi usado para pagar parte das dívidas de jogo. Depois ele falsificou um boletim de ocorrência de roubo para te enganar. Falsificou? Sim, verificamos com a polícia. Não existe registro de BO daquele carro. Camila estava tremendo agora. Henrique colocou um copo de água na frente dela. Respira, Camila. Eu sei que é difícil. Ela bebeu a água, respirou fundo. Continua. Quero saber tudo. Doutora Paula pegou a palavra novamente. Baseado em tudo isso, vamos entrar com 3 ações. Primeira, divórcio com pedido de guarda exclusiva do Miguel. Diego não tem condições emocionais nem financeiras de ter a guarda compartilhada. Ele vai brigar por isso? Camila perguntou preocupada. Pode tentar. Mas com o histórico de abandono emocional, ausência durante o desenvolvimento do bebê e o fato de ele ter outra vida paralela, dificilmente consegue algo. No máximo, visitação supervisionada. E a segunda ação? Perguntei. Reparação de danos, Henrique respondeu. Camila tem direito a ser ressarcida de tudo que foi desviado. Os 2.500 mensais durante 2 anos dão R$ 60 mil, mais o valor do carro, 25 mil. Total de R$ 85 mil. Mas ele não tem dinheiro, Camila observou. Não tem agora, mas vai ter que arrumar. Podemos penhorar bens futuros, salário quando ele arrumar emprego, qualquer coisa. A dívida vai existir e vai ser cobrada. E a terceira ação? Perguntei. Essa é mais pesada, doutora Paula disse. Vamos entrar com representação criminal por apropriação indébita, falsidade ideológica e violência psicológica com base na Lei Maria da Penha. Se pegarmos uma juíza sensível ao caso, ele pode até ser preso. Camila arregalou os olhos. Preso? É uma possibilidade, mas mesmo que não seja preso, terá antecedentes criminais. Isso significa que nunca mais vai conseguir enganar outra mulher facilmente. Emprego formal fica difícil. Crédito no banco, impossível. Vai destruir a vida dele, Camila disse baixinho. Ele destruiu a sua, eu lembrei. Durante anos. Você tem direito à justiça, filha. Ela pensou por um longo momento. Finalmente assentiu. Faz tudo. Todas as ações. Ele precisa pagar. Henrique sorriu. Ótimo. Vamos precisar de sua assinatura em vários documentos. E vamos precisar que você grave um depoimento detalhado sobre tudo o que sofreu. Tem coragem? Tenho. Passamos as próximas 3 horas no escritório. Camila assinou papéis, gravou depoimento. Contou detalhes que me fizeram querer voltar no tempo e impedir aquele casamento. Quando terminamos, já era fim de tarde. Doutora Paula guardou tudo numa pasta. Vou dar entrada amanhã mesmo, garantiu. Em uma semana, Diego vai ser notificado de todas as ações. E Camila, uma coisa importante. A partir de agora, você não fala mais com ele. Qualquer comunicação passa por mim. Entendido? Entendido. Saímos do escritório. No caminho para casa, Camila estava quieta. No que está pensando? Perguntei. Que eu devia ter feito isso há muito tempo. Devia ter percebido os sinais. Devia ter sido mais forte. Camila, você foi forte. Sobreviveu. Cuidou do seu filho sozinha. Aguentou tudo calada porque achava que era o certo, mas agora você está sendo mais forte ainda. Está enfrentando, está lutando, e eu estou muito orgulhoso de você. Ela finalmente chorou, não de dor, de alívio, de liberação. Naquela noite jantamos os 3, eu, Camila e Miguel. Demos risada de coisas bobas, colocamos música. Camila até dançou com o bebê no colo. Sabe o que vou fazer amanhã, pai? Ela disse. O quê? Vou voltar na escola. Vou conversar com a diretora. Vou perguntar se ainda tem vaga para coordenadora. Sério? Sério, preciso trabalhar. Preciso me sentir útil de novo. E Dona Ruth já disse que cuida do Miguel quando eu precisar. E eu também, acrescentei. Vovô aqui adora cuidar do neto. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. 2 dias depois, Diego foi notificado das ações. Henrique me ligou dizendo que ele tinha aparecido no escritório aos berros, ameaçando processar todo mundo. Doutora Paula o colocou para fora
e disse que se ele se aproximasse de Camila, pediria medida protetiva imediatamente. Diego sumiu por uma semana. Depois soubemos, através de Dona Ruth, que ele estava morando num hotel barato na saída da cidade. Tinha tentado voltar para Juliana, mas ela o expulsou definitivamente e até mudou a fechadura do apartamento. Ele está sozinho agora, Dona Ruth comentou. Sem ninguém para bancar, sem lugar para ficar. A rua inteira sabe o que ele fez. Ninguém tem pena. Não senti pena também. Senti justiça. Camila conseguiu o emprego de volta na escola. A diretora, que sempre gostou dela, ficou feliz em recontratá-la. O salário não era muito, mas era digno. E mais importante, era dela. Começamos a reorganizar a casa. Pintamos as paredes, consertamos o jardim. Compramos móveis novos para substituir o que Diego tinha vendido. Devagar, a casa voltava a ser um lar. Miguel dava seus primeiros passos. Camila ria mais. Eu me sentia em paz. Mas ainda faltava o confronto final. O momento em que tudo seria resolvido de vez. E esse momento estava chegando. 3 semanas depois das ações serem protocoladas, recebemos a notificação. A audiência de conciliação estava marcada para uma sexta-feira, 10 da manhã, no Fórum de Poços de Caldas. Doutora Paula nos instruiu detalhadamente. Camila, ele vai tentar te manipular. Vai chorar, vai pedir perdão, vai prometer mudança. Você precisa estar firme. Lembra de tudo que ele fez, de como te tratou. Não deixa ele te confundir. Eu não vou fraquejar, Camila garantiu. Ótimo. E Alexandre, você vai estar lá, mas sem intervir. Deixa a gente conduzir. Qualquer palavra errada pode prejudicar o processo. Entendido. Na quinta-feira à noite, véspera da audiência, Camila estava nervosa. Não conseguia comer, andava pela casa, verificava Miguel a cada 5 minutos. Filha, vem sentar aqui, chamei. Ela se sentou ao meu lado no sofá. Félcipo, e se o juiz acreditar nele? E se ele conseguir convencer todo mundo que eu estou exagerando? Não vai acontecer. Temos provas, documentos, testemunhas. A verdade está do nosso lado. Mas ele é tão bom em mentir, enganou a mim, a Juliana, a tanta gente, mas não vai enganar a lei. Confia em mim. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada por estar aqui, pai. Não sei o que seria de mim sem o Senhor. Eu sempre vou estar aqui. Sempre. Na sexta-feira, acordamos cedo. Camila vestiu uma roupa simples, mas elegante. Prendeu o cabelo. Não usou maquiagem. Apenas um batom discreto. Quer parecer você mesma. Doutora Paula tinha orientado. Sem artifícios. A juíza precisa ver a mulher real, não uma personagem. Deixamos Miguel com Dona Ruth, que abraçou Camila forte. Vai lá e mostra para esse desgraçado quem você é, ela disse. Estou rezando por você. Chegamos ao fórum 15 minutos antes. Henrique e doutora Paula já estavam lá, revisando documentos. Havia mais alguém com eles. Juliana. Camila parou ao vê-la. O que ela está fazendo aqui? Doutora Paula se aproximou. Ela é testemunha. Vai depor sobre o relacionamento paralelo, sobre as mentiras dele. Eu sei que é estranho, mas ela quis ajudar. Juliana se aproximou timidamente. Camila, eu queria te pedir desculpa. Eu não sabia. Juro que não sabia. Camila a estudou por um momento. Eu sei. Você também foi vítima dele. Mas eu sinto muito mesmo. E quero ajudar. Quero que ele pague por tudo que fez com você. Comigo, com todas nós. Camila estendeu a mão. Juliana apertou. Obrigada, Camila disse. Entramos na sala de audiência. Era pequena, formal, com uma mesa grande no centro. A juíza ainda não tinha chegado. Então Diego entrou. Estava diferente. Barba por fazer, roupa amarrotada, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Veio acompanhado de um advogado que parecia tão desleixado quanto ele. Quando viu Camila, tentou se aproximar. Camila, a gente precisa conversar. Doutora Paula se colocou entre eles. Não. Qualquer comunicação passa por mim. Senta do seu lado. Diego olhou para mim. Eu segurei o olhar dele sem pestanejar. Ele abaixou os olhos. Então viu Juliana. O rosto dele ficou vermelho. Ju, o que você está fazendo aqui? Estou aqui para contar a verdade. Ela respondeu firme. Mas... Senta, Diego. O advogado dele puxou seu braço. Não fala nada agora. A juíza entrou. Era uma mulher de uns 50 anos.
cabelos grisalhos, expressão séria. Todos se levantaram. Podem sentar, ela disse, abrindo uma pasta grossa. Vamos começar. Processo número 234556. Divórcio litigioso. Além do divórcio, há ações de reparação de danos e representação criminal anexadas. Correto? Sim, Excelência. Doutora Paula confirmou. Bem, esta é uma audiência de conciliação. A ideia é que cheguem a um acordo sem precisar ir a julgamento. Isso poupa tempo e sofrimento para ambas as partes. Ela olhou para Diego e Camila. Vocês estão dispostos a negociar? O advogado de Diego se levantou. Excelência, meu cliente está disposto a aceitar o divórcio. Porém, contesta as acusações de apropriação indébita e violência psicológica. Ele alega que... Um momento, a juíza interrompeu. Antes dos alegamentos, quero ouvir a parte autora. Senhora Camila, pode se levantar? Camila se levantou, tremendo levemente. A senhora entrou com essa ação por quê? Camila respirou fundo. Porque durante 5 anos de casamento fui humilhada, roubada e destruída emocionalmente por um homem que dizia me amar. Porque ele pegou o dinheiro que minha mãe falecida me deixou e usou para sustentar outra mulher. Porque vendeu o carro que meu pai me deu e mentiu dizendo que foi roubado. Porque me fez acreditar que eu era burra, incapaz, inútil, enquanto ele vivia uma vida dupla. A voz dela estava firme agora, sem medo. E por que eu tenho um filho de 1 ano e meio que não pode crescer vendo a mãe sendo tratada como empregada na própria casa? Eu mereço dignidade. Meu filho merece um exemplo melhor. Por isso estou aqui. A juíza fez anotações. E o senhor Diego? O que tem a dizer? Diego se levantou, mas seu advogado o segurou. Excelência, com a devida licença, gostaria de apresentar as provas documentais antes dos depoimentos. Pode apresentar. Doutora. Paula abriu uma caixa e começou a colocar documentos sobre a mesa. Extratos bancários, fotos, contratos, testemunhos escritos de vizinhos, relatório do investigador particular, conversas impressas entre Diego e outras mulheres. A juíza examinou tudo em silêncio. Quanto mais lia, mais sua expressão ficava severa. Senhor Diego, ela disse finalmente, o senhor tem conhecimento dessas movimentações bancárias? Eu tinha a autorização da minha esposa. Autorização? A juíza pegou um documento. Aqui diz que a senhora Camila nunca assinou procuração permitindo acesso às suas contas. Como o senhor acessava o dinheiro? Diego ficou vermelho. Ela me dava a senha sob coação? A juíza perguntou, olhando para Camila. Sim, Excelência, Camila respondeu. Ele dizia que se eu não desse, era porque não confiava nele, que eu estava sendo egoísta, que marido e mulher dividem tudo. Pai, vocês não dividiam tudo, não é? A juíza olhou para Diego. O senhor tinha outro apartamento, outra vida, outros relacionamentos, e isso era secreto. Excelência, meu cliente, o advogado tentou. Quieto, estou falando com ele. Ela se virou para Juliana. E a senhora é? Juliana Costa, Excelência. Fui envolvida com o senhor Diego por 2 anos sem saber que ele era casado. Pode nos contar? Juliana contou tudo. O relacionamento, as mentiras, o apartamento que ela pagava, o carro que comprou para ele. A juíza ouvia, cada vez mais séria. Quando Juliana terminou, a juíza pegou um papel e escreveu algo. Depois, olhou diretamente para Diego. Senhor Diego, vou ser muito clara. O que vejo aqui não é um casamento que acabou por incompatibilidade. É um caso de abuso sistemático, manipulação financeira e emocional. As provas são contundentes. O senhor não tem defesa. Mas, Excelência, não terminei. A voz dela ecoou na sala. Vou fazer uma proposta de conciliação. Se o senhor aceitar, evita o processo criminal. Se recusar, garanto que vou pedir a prisão preventiva por apropriação indébita qualificada. Diego empalideceu. A proposta é a seguinte: primeiro, divórcio imediato com guarda exclusiva da criança para a mãe. Visitação para o pai apenas supervisionada, 1 vez por semana, até que ele comprove estabilidade emocional e financeira. Segundo, o senhor devolve à senhora Camila todo o valor desviado. 60 mil reais da pensão mais 25 mil do carro, total de 85 mil. Pagamento pode ser parcelado em até 5 anos, mas com juros. Terceiro,
O senhor perde qualquer direito sobre a casa onde moravam. Quarto, o senhor assina um termo de compromisso de não se aproximar da senhora Camila e do filho sem autorização judicial. Quinto, o senhor faz acompanhamento psicológico obrigatório por 2 anos. Diego estava branco. E se eu não aceitar? Então vamos a julgamento criminal e eu garanto com essas provas, o senhor pega de 2 a 4 anos de reclusão. Escolhe. O advogado de Diego conversou com ele em sussurros. Diego balançava a cabeça negando. Mas o advogado insistia, apontando para os documentos. Finalmente Diego assentiu com a cabeça. Aceito. Ótimo. Vou lavrar o acordo agora. Todos assinam e está decidido. Enquanto a juíza digitava o acordo, Diego olhou para Camila. Eu sinto muito, disse baixinho. Camila o olhou sem emoção. Eu também. Sinto muito por ter acreditado em você. Sinto muito pelos anos que perdi. Mas acabou agora. Você não faz mais parte da minha vida. O acordo foi impresso, lido em voz alta, e todos assinaram. Quando Camila colocou sua assinatura no papel, senti que um peso enorme saía dos seus ombros. Saímos do fórum vitoriosos. Henrique apertou minha mão. Conseguimos, Alexandre. Fizemos justiça. Obrigado. Por tudo. Juliana se despediu de Camila com um abraço. Espero que você seja muito feliz, disse. Você também. E cuidado na próxima vez. Nem todo homem é como ele, mas vale a pena prestar atenção nos sinais. Vou prestar, pode ter certeza. Voltamos para casa e contamos tudo para Dona Ruth. Ela chorou de alegria e abraçou Camila. Minha menina, você conseguiu. Você venceu. Camila pegou Miguel no colo. Nós vencemos, filho. Agora é só nós dois. E o vovô. E vamos ser felizes. Naquela noite comemoramos. Pizza, refrigerante, bolo. Camila estava radiante. Mas eu sabia que ainda havia um último passo. O recomeço completo. E isso seria o próximo capítulo da vida dela. Os meses seguintes foram de reconstrução. Camila trabalhava na escola, cuidava de Miguel, frequentava terapia. Devagar, a mulher forte que eu conhecia estava voltando. Diego cumpria as visitas supervisionadas aos sábados, 1 hora por semana, no próprio fórum. Ele chegava cabisbaixo, brincava mecanicamente com Miguel e ia embora sem olhar para ninguém. O primeiro pagamento da dívida chegou no prazo, R$ 1.500. Ele tinha arrumado um emprego como vendedor numa loja de material de construção. Pelo menos está pagando, Camila comentou quando recebeu o depósito. É o mínimo que ele pode fazer. A vida seguia. Mas então, 3 meses depois da audiência, algo aconteceu. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava no quintal ajudando Camila a plantar umas roseiras novas, quando Henrique ligou. Alexandre, você pode vir ao escritório agora? É urgente. Aconteceu algo? Melhor você vir. E traz a Camila. Pegamos Miguel e fomos. Quando chegamos, Henrique estava com doutora Paula e Marcelo, o investigador. Todos tinham expressões preocupadas. O que aconteceu? Camila perguntou nervosa. Sentem, Henrique pediu. Recebi uma informação hoje de manhã que muda tudo. Como assim? Marcelo abriu o laptop. Continuei monitorando o Diego como você pediu, Alexandre. E descobri algo. Ele está tentando fugir do país. O quê? Camila exclamou. Comprou passagem para Lisboa. Voo na sexta-feira. Só ida. Mas ele não pode sair do país, doutora Paula disse. Tem processo correndo, tem dívida a pagar, tem filho aqui. Pois ele vai tentar. Marcelo mostrou o comprovante da passagem na tela. E tem mais. Conversei com um contato na Polícia Federal. Descobri que ele usou documentos falsos para tirar um passaporte novo, com nome ligeiramente diferente. Diego Souza de Lima, em vez de Diego Souza Silva, o nome real dele. Isso é crime federal, Henrique disse. Falsidade ideológica, uso de documento falso. Dá prisão. E ele está levando dinheiro? Perguntei. Provavelmente tudo que juntou nesses 3 meses, Marcelo confirmou. Salário do emprego, mais o que deve ter escondido antes. Camila estava pálida. Ele vai fugir e deixar o Miguel sem pagar nada, sem assumir responsabilidade. Era exatamente isso que ele planejava, doutora Paula disse. Mas não vamos deixar. O que fazemos? Perguntei. Henrique sorriu. Um sorriso que não tinha nada de amigável. Vamos montar uma armadilha. E dessa vez ele vai cair direto numa cela.
O plano foi traçado rapidamente. Doutora Paula entraria com um pedido de prisão preventiva baseado no risco de fuga. Marcelo forneceria as provas da compra da passagem e do documento falso. A Polícia Federal seria acionada. Mas precisa ser na hora certa, Marcelo explicou. Se prenderem ele antes da sexta, podem alegar que ele não ia realmente viajar, que era só uma passagem que comprou e poderia cancelar. Temos que pegar ele no aeroporto tentando embarcar. E se ele conseguir passar pela imigração? Camila preocupou-se. Não vai conseguir, Henrique garantiu. Vamos colocar uma alerta no sistema. Na hora que ele tentar fazer check-in, vai aparecer o mandado de prisão. Quero estar lá, Camila disse de repente. Todos olharam para ela. Camila, não é uma boa ideia. Doutora Paula começou. Eu preciso ver. Camila insistiu. Preciso ver ele ser preso. Preciso fechar esse ciclo. Preciso ter certeza que acabou de verdade. Olhei para minha filha. Ela estava decidida. Eu vou com ela, disse. Henrique suspirou. Tudo bem. Mas ficam no fundo, observando. Não se envolvem. Deixa a polícia trabalhar. Na quinta-feira recebemos a confirmação. O mandado de prisão tinha sido expedido. A Polícia Federal estava ciente. Diego seria preso na sexta-feira quando tentasse embarcar. Acordamos às 4 da manhã. O voo de Diego era às 7, então ele provavelmente chegaria ao aeroporto às 5h30. Henrique nos buscou às 5 e dirigiu até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Chegamos antes dele. Marcelo já estava lá, junto com 2 agentes da Polícia Federal. Ficamos numa posição discreta, de onde podíamos ver o balcão de check-in da TAP, a companhia aérea de Diego. Lá, Marcelo apontou. Diego entrava no terminal. Estava sozinho, com apenas uma mala de mão. Parecia nervoso, olhando para os lados constantemente. Ele se dirigiu ao balcão de check-in. A atendente pegou seus documentos, digitou algo no computador. Então seu rosto mudou. Ela olhou para Diego, depois para a tela, depois para Diego de novo. Disse algo. Diego respondeu, gesticulando. Ela negou com a cabeça e pegou um telefone. Lá vem, Marcelo sussurrou. 2 agentes da Polícia Federal se aproximaram. Diego os viu e tentou sair correndo. Não chegou longe. Em segundos estava no chão, algemado. Camila observava tudo com o rosto impassível. Quando Diego foi levantado, ele olhou ao redor e nos viu. Gritou algo. Não conseguia ouvir o quê, mas Camila não se moveu. Apenas olhou para ele até que fosse levado para fora. Um dos agentes veio até nós. Senhora Camila? Sim. Vou precisar que a senhora venha à delegacia da PF aqui perto dar um depoimento. É procedimento padrão. Vou. Passamos 3 horas na delegacia. Camila contou tudo de novo. O casamento, os abusos, o dinheiro desviado, a fuga planejada. Tudo foi registrado. Quando saímos já era meio-dia. Henrique nos levou para almoçar. E agora? Camila perguntou. O que acontece com ele? Ele vai ficar preso aguardando o julgamento. Henrique explicou. Com os crimes de falsidade ideológica, tentativa de fuga, mais os crimes anteriores que já estavam sendo investigados, ele deve pegar de 3 a 6 anos. Tanto tempo? Ele fugiu da justiça, Camila. Tentou abandonar o filho e a dívida. Os juízes não gostam disso. Camila ficou em silêncio por um tempo. Eu não queria isso, disse finalmente. Não queria que ele fosse preso. Só queria que me deixasse em paz. Ele fez as escolhas dele, eu disse. Nós só pedimos justiça. O resto foi consequência das ações dele. Eu sei, mas ainda assim é triste. Pensar que um dia eu amei esse homem, que acreditei nele, que construí uma vida com ele. Segurei a mão da minha filha. Você não errou em acreditar. Ele errou em te trair. A culpa nunca foi sua. Ela apertou minha mão. Obrigada, pai. Voltamos para Poços de Caldas naquela tarde. Dona Ruth nos esperava com Miguel, que estava feliz e sorridente. E aí? Ela perguntou ansiosa. Acabou, Camila disse pegando o filho no colo. Acabou de verdade. Naquela noite, Camila dormiu pela primeira vez em meses sem pesadelos, e eu dormi, sabendo que minha missão estava cumprida. Mas havia uma última coisa que Camila precisava fazer. Um último passo para fechar completamente aquele capítulo. E isso aconteceria no último ato dessa história. 6 meses se passaram desde a prisão de Diego. A vida tinha encontrado um novo ritmo. Camila foi promovida a diretora assistente na escola.
Miguel completou 2 anos e dizia suas primeiras frases. Eu reformei completamente a casa, apagando qualquer traço de Diego que ainda restava. O julgamento aconteceu num dia chuvoso de abril. Camila não quis ir. Henrique e doutora Paula nos representaram. Diego foi condenado a 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além de ter que pagar a dívida integralmente quando saísse. Acabou mesmo, Camila disse quando Henrique trouxe a notícia. Acabou, confirmei. Mas eu notava que ela ainda carregava algo. Uma tristeza residual. Uma dor que não tinha sido completamente curada. Foi Dona Ruth quem percebeu primeiro. Alexandre, posso dar uma sugestão? Ela me perguntou numa tarde. Claro, Dona Ruth. Acho que a Camila precisa fazer algo significativo. Algo que transforme toda essa dor em algo bom. Algo que faça ela se sentir completa de novo. O que a senhora sugere? Vou te contar uma história. Ela se acomodou na cadeira. Quando meu marido morreu, fiquei perdida. Achava que minha vida tinha acabado. Até que uma vizinha me sugeriu que eu cuidasse do jardim da igreja. Parecia bobagem, mas aceitei. E sabe o que aconteceu? Cada planta que eu cuidava, cada flor que desabrochava, era como se uma parte de mim também voltasse a viver. Acha que Camila precisa de um projeto assim? Acho que ela precisa ressignificar essa casa. Transformar o lugar que foi prisão em lugar de vida nova. A ideia ficou na minha cabeça. E então, numa noite, tive uma inspiração. Chamei Camila para conversarmos. Filha, tenho uma proposta para você. Que proposta? A casa tem 3 quartos. Você, Miguel e eu usamos 2. O terceiro está vazio, cheio de coisas do Diego que ainda não jogamos fora. E daí? E se a gente transformasse aquele quarto em algo útil? Algo que ajude outras pessoas? Ela me olhou curiosa. Continua. Você trabalha na escola. Conhece famílias com dificuldades. Crianças que precisam de reforço escolar, mas os pais não têm dinheiro para pagar. E se a gente oferecesse aulas gratuitas aqui em casa? Você ensinando, eu ajudando, Dona Ruth fazendo lanche para as crianças. Camila ficou em silêncio, processando. Um projeto social? Isso. Você usaria sua experiência como pedagoga. Eu usaria minha aposentadoria para comprar material. A casa, que foi lugar de tanta tristeza, viraria lugar de esperança. Vi os olhos dela brilharem. Pai, isso é perfeito. Você toparia? Topo. Ela se levantou animada. A gente poderia começar com 5 crianças, 2 vezes por semana, português e matemática. Eu posso fazer o planejamento pedagógico, escolher os alunos que mais precisam. E que tal começarmos reformando aquele quarto, pintando de uma cor alegre, colocando uma mesa grande, estante de livros? Sim, vamos fazer isso. Começamos no fim de semana seguinte. Esvaziamos completamente o quarto que foi de Diego. Doamos tudo o que era dele. Pintamos as paredes de amarelo claro. Eu construí uma estante grande. Camila comprou livros, lápis de cor, cadernos, mapas. Dona Ruth costurou almofadas coloridas. O pessoal da escola doou uma mesa grande e cadeiras pequenas. Em 2 semanas, o quarto estava transformado numa sala de aula acolhedora e bonita. Camila selecionou 6 crianças. Crianças de famílias humildes, que estavam com dificuldade na escola. Os pais vieram conhecer o projeto, desconfiados no começo, mas emocionados quando viram que era de verdade. A primeira aula aconteceu numa terça-feira à tarde. 6 crianças de 7 a 10 anos chegaram tímidas. Camila as recebeu com um sorriso enorme. Bem-vindos à Casa da Esperança, ela disse. Aqui vocês vão aprender, brincar e crescer. E o melhor, vocês vão descobrir que são capazes de tudo. Eu assisti da porta. Vi minha filha ensinando com paixão. Vi as crianças se soltando. Vi Dona Ruth trazendo suco e biscoitos caseiros. E naquele momento, vi a Camila completa, realizada, feliz. Depois da aula, quando as crianças foram embora e Camila arrumava o material, ela veio até mim. Obrigada, pai. Por quê? Por me salvar. Por acreditar em mim quando eu não acreditava. Por me mostrar que eu podia recomeçar. Abracei minha filha. Você não precisava de salvamento. Só precisava lembrar quem você sempre foi. Uma mulher forte, inteligente, capaz de tudo. Ela chorou. Mas eram lágrimas boas, de gratidão, de libertação, de recomeço. Os meses seguintes foram de crescimento. O projeto ganhou o nome oficial: Casa da Esperança, Reforço Escolar Gratuito.
A diretora da escola onde Camila trabalhava divulgou nas redes sociais. Começaram a aparecer doações de livros, material escolar, até um computador usado. O número de crianças aumentou para 12. Camila contratou uma amiga pedagoga para ajudar. Eu construí mais estantes. Dona Ruth organizava a cozinha, fazendo lanches nutritivos. A casa estava sempre cheia de vida. Risos de crianças, perguntas curiosas, histórias sendo lidas em voz alta. Era bonito de ver. Camila floresceu completamente. Ganhou o prêmio da prefeitura por iniciativa social. Foi entrevistada no jornal local. Mas o mais importante, ela ria de verdade. Seus olhos tinham luz. Sua voz tinha firmeza. Miguel crescia cercado de amor e boas influências. Brincava com as outras crianças. Aprendia que compartilhar é bom, que ajudar o próximo é importante. Diego continuava preso. Tentou mandar uma carta para Camila, mas ela não abriu. Pediu para vê-la numa visita, mas ela recusou. Ele não faz mais parte da minha vida, disse com tranquilidade. Desejo que ele se recupere, que se torne uma pessoa melhor, mas longe de mim e do Miguel. Era um perdão à distância, maduro, saudável. Num sábado de setembro, um ano depois que voltei do exterior, fizemos uma festa na Casa da Esperança. Todas as crianças do projeto, seus pais, os vizinhos, os professores da escola. Churrasco no quintal, bolo, refrigerante. As crianças apresentaram o que aprenderam. Leram textos, resolveram contas, cantaram músicas. Os pais choravam de orgulho. No final, Camila fez um discurso. Quero agradecer a todos que acreditaram nesse projeto, especialmente ao meu pai que voltou do outro lado do mundo e me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que uma história de dor pode se transformar em história de esperança, que o que aconteceu conosco não define quem somos, mas o que fazemos depois disso sim. Todos aplaudiram. Olhei para minha filha ali, forte, radiante, cercada de gente que ela ajudava e que a amava de volta. À noite, quando todos foram embora, ficamos os três. Eu, Camila e Miguel. Pai, Camila disse, você já pensou em voltar para Portugal? Já, admiti. Mas decidi que não volto. Meu lugar é aqui, com vocês. Tem certeza? Absoluta. Aqui eu sou útil. Aqui eu sou avô presente. Aqui eu vejo minha filha feliz todos os dias. Não troco isso por nada. Ela me abraçou forte. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Mais do que as palavras podem dizer. Miguel veio correndo e se jogou nos nossos braços. Ficamos os três abraçados no quintal da casa que foi cenário de tanto sofrimento, mas agora era templo de reconstrução. Olhei para o céu estrelado. Pensei em Ana, minha esposa. Ela estaria orgulhosa. Nossa filha tinha sobrevivido. Tinha vencido. Tinha se transformado em alguém ainda mais forte. Sabe o que aprendi com tudo isso? Camila disse ainda no abraço. O quê? Que a gente não precisa de muito para ser feliz. Não precisa de casa grande, carro caro, luxo. A gente precisa de dignidade, de respeito, de amor verdadeiro e de propósito. Um motivo para acordar todo dia querendo ser melhor. Você tem tudo isso agora. Tenho. E nunca vou deixar ninguém tirar de mim de novo. E ela não deixou. Camila reconstruiu sua vida pedra por pedra. Miguel cresceu saudável e feliz. A Casa da Esperança ajudou dezenas de crianças. E eu, Alexandre Miranda, vivi para ver minha filha voar de novo. Porque essa é a verdade sobre dor e recomeço. Você nunca é forte apesar do que passou. Você é forte por causa do que passou. A cicatriz não é fraqueza, é prova de que você sobreviveu. E Camila não só sobreviveu, ela venceu.